é muito comum quando a gente está falando de função quadrática, o aluno ele ficar na dúvida, né? Ah, o que eu vou calcular máximo ou mínimo? Ah, então x vértice é mínimo, y vértice é máximo. Não existe isso, galera, tá? Vocês vão perceber que vai depender dos parâmetros da minha função, né? Basicamente, o que vai interferir são os valores de A, B e C na minha função. Cadê? Todo mundo tá aí já? Então, pega assim o livro, deixa o livro não, o caderno, deixa eu ver se estão com caderno e caneta na mão, ou então pelo menos post-it. Deixa eu ver aí. Tá com post-it aí preparado? Caneta. A aula de hoje vai ser aquele quadrinho resumo. Aí, a caneta tá aí. Caneta e caderno tá aí. Cadê os post-it? Tá aí? Cadê? Tô vendo não. Aí, tem a galera aí. Tá aí, hein? Então, galera, hoje a gente vai. Eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente entender esses conceitos, tá? E partir para a resolução de problemas, né? O importante aqui é a gente aprender a resolver e aprender a lidar com função quadrática. Beleza, Rihanna? Beleza. Então, galera, vamos lá? Estão preparados para a aula de hoje? Está todo mundo aí preparado? Aperte os cintos. Cadê Lua, Pedro? Todo mundo com papel e caneta? Então vamos lá. Galera, qualquer dúvida, falem no áudio para mim, tá? O computador vai estar aqui mais distante. Vou pegar meus gizes. Aqui tudo na minha mão. Minha régua tá ali. Beleza, então vamos lá para nossa aula de hoje. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam... Oh, meu cabelo tá torto. Ó. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o quê? Na função quadrática, na função do segundo grau, a gente tem aqui parâmetros que são importantes para a resolução de problemas, né? Tanto que toda equação de segundo grau você vai resolver com Bhaskara? Não, nem sempre você precisa de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é entender a definição da função do segundo grau. Então, a função quadrática, a função do segundo grau, é uma parábola, né? É uma parábola. Não é aquela parábola de história, não. É uma parábola onde a gente tem isso aqui, né? Meu f de x, minha função do segundo grau, minha f de x, ela é definida como? Ela é definida como a que multiplica x quadrado mais b, coloca tudo no mesmo conta, b que multiplica x, b que multiplica x, mais c. Onde cada um desses termos aqui que eu estou colocando em cor diferente, eles vão representar algo importante na minha função de segundo grau, né? Então, essa aqui é a fórmula básica que a gente tem da função de segundo grau. Na função quadrática, é importante que o meu A, na função de segundo grau, ele nunca vai ser nulo. O que é nulo? Ele nunca vai ser zero. Por quê? Porque se isso aqui for zero, vira uma função afim, né? E a gente já estudou função afim. É só que bx mais c, né? Eu não quero estudar função afim. E a gente tem alguns métodos de resolução. Eu vou colocar aqui os métodos de resolução e depois eu vou fazer o resumo de cada um deles, tá? No gráfico, tudo isso como se comporta. Então, o primeiro método de resolução que a gente tem é a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara que vai ser aqui x que é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. E delta é b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Isso sobre 2a. Então, aqui, uma única equação, você consegue resolver aqui o valor do seu x, né? A gente tem algumas interpretações acerca desses valores aqui, tá? Mas, normalmente, é uma única equação que a gente resolve.
onde a gente tem aqui que b ao quadrado delta, a gente considera aqui, é igual a b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c. Tá, essa aqui é a equação de Bhaskara. Só que qual a outra equação que a gente tem aí que é importante a gente saber para resolver equações de segundo grau? É importante a gente saber a forma fatorada da expressão. Por quê? Na forma fatorada da expressão, a gente tem aqui, né, que a minha função f de x, ela pode ser escrita como o a que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Então, se você já tiver uma expressão fatorada, um produto notável aqui, você sabe que x1 e x2 são raízes da equação. Né? Aqui, x1 e x2 são raízes. A gente já falou o que é raiz de uma equação. Né? A raiz de uma equação é quando o y vale zero. Né? No gráfico, a raiz da equação é quando ela encosta lá no eixo x. Tá? Então, essa é a nossa segunda expressão que a gente tem aqui para resolução de problemas. Nota aí, ó, forma fatorada da equação do segundo grau. Beleza. Depois disso aqui, qual a outra expressão que a gente pode utilizar para resolver? A gente tem aqui a gente tem a relações de Girard, né? As relações de Girard, eu até publiquei lá no Instagram esses dias, as relações de Girard do segundo e do terceiro grau. E o que são as relações de Girard? Ela me dá uma relação entre as raízes, né? Ela fala aqui que x1 vezes x2, mais x2, ela pode ser escrita como menos b sobre a, né? Menos b sobre a. Né? Isso aqui é o x1 menos x2. E que x1 vezes o meu x2, ele pode ser escrito como c sobre a. Então, essas aqui são minhas relações de Girard e, basicamente, todas as equações eu resolvo a partir desses três métodos aqui. Né? Ou utilizo a forma fatorada. Se a equação estiver incompleta, né? Toda vez que a minha equação de segundo grau está incompleta, já uma dica, ó, anota isso aí. Equação de segundo grau incompleta não precisa usar Bhaskara, tá? Equação de segundo grau incompleta não precisa usar Bhaskara. Por quê? Porque você pode colocar o x em evidência, se não tiver o c, aí você acha fatorando. Se não tiver o b, você passa o c para o lado de lá igualando e acha o valor de x passando lá dividindo e extraindo a raiz. Então fica muito mais fácil. Então pensa aí, ó, sempre que a equação do segundo grau não tiver os três termos, você não precisa usar fórmula de Bhaskara. Dá para usar? Dá. Vai dar certo? Vai. Só que vai demandar muito mais tempo. Então vamos lá. Já falei com vocês os métodos de resolução. Agora eu vou falar graficamente o que cada termo desse aqui faz. Né? Então vamos analisar aí os valores de A, B e C. Então vamos colocar aqui graficamente o que cada um faz. Graficamente. Depois fica melhor para vocês, viu? Vocês vão ver. Então, graficamente, o que cada um faz? Graficamente, eu vou ter aqui alguns detalhes bem importantes. Deixa eu fazer aqui com vocês. Eu tenho o tem os valores de A, B, C
e delta. Tá? Valores de A, B, C e delta. E o que esses valores de A, B, C e delta vão interferir no meu gráfico? É isso que eu vou mostrar para vocês agora. O que eles vão interferir no meu gráfico? Vou fazer um quadro para fazer o mais resumido possível, tá, galera? Então, ó, já faz esse quadro aí no caderno de vocês aí. Vou mandar a foto para vocês, vou colocar lá no meu Instagram, já editado. Vocês vão ter acesso a isso? Vão, mas quando você anota, você tem uma absorção melhor do conhecimento. Então, vamos lá. Está na metade aqui, deixa eu ver. Dividir em 3 partes. Aqui, aqui. Aqui e aqui. Parece que eu fiz torto, hein? Anota aí também no caderno de vocês, galera. Beleza. Então, aqui a gente começa. Olha só. A, B e C. E a gente tem algumas denominações, galera. E qual é x1 e x2? Qual é x1 e x2? Tanto faz, tá? Tanto faz aí. Então, vamos lá. A gente tem o A maior que zero, o A menor que zero, ou se esse valor aqui for igual a zero, tá? O A não, desculpa. O valor aqui que eu estou querendo. Não é só o A, não. Pode ser qualquer valor ali. Pode ser qualquer valor, tá? Não é só o A, não. Né? Então, resumindo, maior que zero, eu estou falando que ele é o quê? Ele é positivo, se esses valores forem positivos. Se esses valores forem negativos, vai acontecer uma coisa. Ou se forem nulos, também vai acontecer uma outra coisa. Então, presta atenção, galera. Se meu A é maior, meu A é positivo, então a parábola, né? Não, a parábola que eu falei com vocês, a parábola, ela tem concavidade para cima. Então, aqui, ó, concavidade para cima. Isso que representa o meu A. Então, se meu A for negativo, a concavidade é para baixo. E se meu A for igual a zero, não é uma parábola, tá? Então, se meu A é igual a zero, não é uma parábola. Não é uma parábola. Ou seja, não é uma equação do segundo grau. Estão acompanhando até aqui? Beleza. Se meu B for maior que zero, o que indica meu B ser maior que zero? O B maior que zero indica que o ramo que corta o eixo Y. Então, vamos fazer aqui um eixo X e um eixo Y para a gente entender melhor. Eixo Y e eixo X. Vou fazer em cada um aqui. Façam aí no caderno de vocês também. Beleza. Então, tem aqui, ó, meu eixo X e meu eixo Y. O que vai representar aí, galera? Cada um deles. Presta atenção.
Se o meu B for positivo, o ramo que corta aqui vai estar crescendo. Por quê? Porque o B é positivo. Então, a parábola pode ser assim, ó. Tá vendo que está crescendo aqui? Quando corta aqui, está crescendo a minha função, né? Está crescendo. Ou pode ser, se vamos dizer, se minha UA for negativo, eu posso colocar que minha função também pode estar crescente. Minha função também pode ser assim, ó. Se meu A for negativo, né? Olha só. Tá vendo aqui que a minha função ela está crescendo, só que quando ela corta aqui, está crescendo da mesma forma, mesmo com A negativo? Então, ó, o B, o ramo que corta o eixo Y é crescente quando o B é positivo. Então, se o B é negativo, o ramo que corta aqui ele vai estar decrescente. Então, ó, vai estar decrescente. Aqui vai estar caindo minha função. Ou até mesmo eu poderia representar ela assim, ó. Porque aqui também estaria caindo a minha função, tá vendo? O valor aqui está caindo, decrescendo. Então, é o ramo, né, a perna ali da minha função, onde corta o eixo Y, se está crescendo ou decrescendo. E se for igual a zero, eu estou falando que esse ramo aqui, quando corta o eixo Y, ele não está nem crescente, nem decrescente. Ele está, o que? Ele está inerte, ele está assim, ó. Oh, quebrou o G, gente. Ele está assim, tá vendo? Aqui, a minha função não está nem crescendo, nem decrescendo. Aqui, é como se ele chegasse ali, ele parasse. Ele parou e não vai acontecer nada. Tá, vamos lá para o C. O C, se o C é positivo, o C é o mais fácil de identificar. Sabe por quê? Eu vou olhar onde cortou. O C é o valor que cortou o eixo Y. Literalmente o valor, tá? Então, ó, vamos fazer um plano cartesiano aqui. Então, eu tenho, ó, eixos X. Vou fazer meus eixos Y. Eixo Y. Eixo Y. Eixo Y. Então, vamos lá, Juan. O que que indica o valor do meu C? O seu C, ele vai indicar isso aqui, ó. Se o C for positivo, significa que corta aqui em cima. Qualquer valor, a função passa aqui em cima, ó. Ela pode passar aqui em cima, sim, né? Então, indica que está cortando aqui, tá vendo? Acima do eixo X. Se meu C for negativo, eu estou falando que vai cortar aqui embaixo. Ela pode fazer isso aqui, só que ela está cortando aqui embaixo, ó. Esse aqui é o meu valor de C, tá vendo? Esse é o meu valor de C. Se o C for zero, significa que corta aqui quando o Y é zero, corta aqui na origem meu gráfico. Então, o C0 significa que pode ser tanto assim, ó, ou assim, ou assim. O importante é que quando passar aqui, o meu C é igual a zero, né? E para achar o C é fácil, é só substituir aqui o x por zero, né? Para achar o valor da origem. Ó. Zero, zero, sobra C, tá? E o delta? O delta é muito comum o pessoal acabar confundindo, né? O delta, se ele é positivo, indica que eu tenho duas raízes distintas. Duas raízes. Se ele é negativo, então não tem raiz real. Não tem raiz real. Se o delta é igual a zero, significa que ele tem duas raízes iguais. Então, duas raízes diferentes. Aqui ele tem duas raízes iguais. Graficamente falando, deixa eu colocar iguais aqui. Graficamente falando, é isso aqui, ó. Vou desenhar meu eixo X em cada um deles.
desenhar meu eixo X em cada um deles. E vocês vão entender o que é que eu estou falando. Vamos lá. Ó, delta maior que zero, delta positivo. Então, vai cortar o eixo X uma, duas vezes, duas raízes. Se o meu delta for negativo, indica que não corta nenhuma vez. Então, a minha função ela vai estar acima, não vai encostar no x, ou vai estar abaixo, né? Ou vai ser esse caso, ou vai ser esse caso. Vai depender do meu A, certo? Aqui é a análise do delta. E se meu delta é igual a zero, então eu estou falando que essas duas raízes elas são iguais. Então vai cortar o eixo aqui, x, uma única vez. Ela só encosta no eixo e faz isso. Pode ser para cima ou pode ser para baixo também, tá? Então, se vai ser para cima ou para baixo, vai depender de quem? Da parábola. Então, aqui eu só estou colocando alguns casos para vocês perceberem, tá? Então, deixa os dois gráficos ou deixa só um? O que vocês acham? Acho que eu vou apagar para não confundir vocês depois, tá? Então, o importante é esse aqui, ó. Não encostou, aqui encostou uma vez, né? Ó, duas, uma. E aqui a gente tem o resumo da função graficamente falando, né? Só que ainda não falei para vocês o quê? Dos vértices da parábola, né? Porque quando a gente fala dos vértices da parábola, a gente está querendo saber qual o ponto que ela deixa de ser máximo ou deixa de ser mínimo, o ponto que ela parou de crescer, né? O ponto, a partir daquele ponto que ela vai decair, né? Então, vamos falar um pouquinho de vértices. Vértices. Beleza. Então, quando a gente fala de vértice, galera, vamos pensar o seguinte: o vértice é o ponto, como é que eu falo? É o ponto chave da parábola, né? A gente pode ter dois casos de vértice. Vou mostrar os dois aqui para vocês. Dois casos importantes de vértice. A gente pode ter o vértice. Na verdade, eu vou colocar a fórmula aqui. A gente tem o vértice, que é o x-vértice, que é calculado como menos b sobre 2a, e o y-vértice, que é calculado como menos delta sobre 4a. O vértice também ele pode ser encontrado como a média das raízes, tá? Então, pode ser isso ou x-vértice pode ser calculado assim também, ó. x1 mais x2 dividido por 2. Beleza, Juan. Até aí eu peguei. Então, até aqui ok. Mas não cheguei no ponto máximo de dúvida ainda que o pessoal tem na hora dos exercícios. Vou chegar agora. Estamos com tempo? Como é que está o nosso tempo aí? 11h28, estamos com tempo. Então, vamos lá. Quando eu falo de vértice, né, isso aqui pode considerar que é igual a isso aqui, tá? Vamos fazer aqui, ó. Estão no mesmo grupo. Beleza, quando eu falo de vértice, eu estou falando de um ponto de inflexão. O que é esse ponto de inflexão, Juan? Esse ponto de inflexão é um ponto característico de toda parábola. Toda parábola vai ter, independente do tipo da parábola. Deixa eu ver até onde vocês enxergam aqui. Enxerga. Beleza. Então,
Preste bastante atenção nas nossas parábolas. Aqui, eu vou fazer uma parábola com A positivo, A maior que zero. E aqui eu vou fazer uma parábola com A negativo, com A maior que zero. Aí, se o A é positivo, indica que minha parábola, vamos fazer ela aqui, ó. Ela faz isso aqui. Né? E aqui, se o A é negativo, vamos falar que nossa parábola ela faz isso aqui. Não estou colocando a função aqui, só estou mostrando aqui. O que é o vértice? O vértice é um ponto. Aqui, ó, eu tenho o meu x vértice e o meu y vértice. Então, é um ponto, né? O vértice é um ponto que eu determino por x vértice e y vértice. É um ponto. Então, nessa função aqui, tá vendo que não tem nenhum valor abaixo disso? Então, esse ponto aqui é o mínimo, né? Então, para calcular o mínimo dessa função, x vértice e y vértice, a diferença é que o x vértice é a condição para que aconteça o y vértice, né? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Aqui é o vértice. Então, vem aqui, ó, marco x vértice e y vértice, né? Esse ponto aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser máximo, né? Por quê? Não tem nenhum valor na função maior que ele. Então, aqui é máximo. E aqui é mínimo. Então, Juan, você está falando que o x vértice e o y vértice você usa para calcular tanto o máximo quanto o mínimo? Sim, vai depender de quem? Vai depender do A. Se o A for maior que zero, então indica que a minha função tem mínimo, né? Minha função ela vai ter um mínimo. Se o A for menor que zero, indica que a minha função ela vai ter o quê? Um máximo. Aí que vem x vértice. O x vértice é o quê? É a condição para acontecer y vértice. Então, ó, x vértice é a condição para acontecer o y vértice. Vamos pensar um problema, eu tenho assim, ó. A temperatura de um forno vai atingir um máximo dependendo do tempo que ficar ali, né? Então, percebam bem, se eu quero saber quanto tempo, olha só, temperatura de um forno está aqui no meu eixo Y e tempo está no meu eixo X, porque eu falei, vai depender do tempo. Né? Então, o meu tempo é minha variável X. Então, o meu X vértice, eu descubro quanto tempo eu tenho que deixar no forno para que eu tenha a temperatura máxima, né? Ou talvez mínima, vai depender da minha função. E o meu Y vértice, ele vai ser o valor da temperatura máxima ou mínima, vai depender da função. Então, se minha função, o A, for negativo, significa que a minha função vai ter uma temperatura máxima. Se na minha função o meu A for positivo, vai indicar que naquela função a temperatura vai ser mínima. E aí, a gente tem um resumo de tudo sobre função quadrática, galera. E é importante salientar, a função é crescente ou decrescente? A função quadrática, ela é crescente, decrescente e constante, vai depender do ponto que você escolher. Né? Vocês percebam que aqui, ó, ela é decrescente até chegar no vértice. Quando chega no vértice, a função é constante, a partir do vértice, a função volta a ser crescente. Nesse caso. Aqui, a função é crescente, quando chega no vértice, a função é constante, depois do vértice, a função volta a decrescer. E aí, eu termino um resumo com vocês aí da função quadrática, galera.
Alguma dúvida? Falar de domínio e imagem dessas equações, tá? Domínio e imagem. Domínio de funções polinomiais, né, um polinômio, são os números reais. E a imagem? A imagem vai ser daqui, ó. Se o A for positivo, vai ser do vértice para cima, né? Do vértice para cima é minha imagem. Se o meu A for negativo, minha imagem vai ser do vértice para baixo. Lembrando que a imagem são os valores de y. Beleza? Ô, Juan, tá me explicando direitinho? Perguntaram assim, quando b é igual a zero, as raízes são iguais? Aí a delta também vai ser zero? Nem sempre, tá? Quando b, olha só, quando b é igual a zero, significa que eu posso ter duas raízes, né? Imagina só, o b é igual a zero, mas a função ela passa aqui, ó. Então, eu tenho uma raiz aqui e uma raiz aqui. Quando b é igual a zero, significa que as raízes são simétricas, né? Por exemplo, se eu tiver uma raiz 2, a outra raiz vai ser menos 2. As raízes são simétricas ao zero. Se eu tiver uma raiz 3, a outra raiz é menos 3. Beleza? Vamos lá, mais dúvidas? Estudo de sinal. Galera, vamos lá. O que é o estudo de sinal na função quadrática? O estudo de sinal, eu vou avaliar o intervalo, né, em que a função vai ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero, né? Então, quando a gente fala de estudo de sinal, a função vai ser zero nas raízes, certo? Isso aqui já está batido para a gente. Então, o que são as raízes? São os valores em que eu tenho y igual a zero. Então, quando eu tenho isso aqui, a função é zero. Como é que eu faço o estudo de sinal? É bem simples fazer o estudo de sinal. Deixa eu ver onde é que eu faço aqui, no quadro. O estudo de sinal, vou fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. O estudo de sinal vai ser basicamente assim. Eu defini os valores em que minha função vai ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero, né? Então, se minha função for crescente, na verdade, se minha função tiver o ar positivo, significa que ela é positiva aqui, ó, nesse intervalo, e é negativa aqui no meiozinho, né? Como assim ela é negativa? Significa que os valores aqui são menores que zero. Se minha função tiver a parábola para baixo, né? Significa que aqui ela vai ser negativa, aqui ela vai ser negativa e aqui ela vai ser positiva. Deixa eu colocar aqui, positiva, vermelhinho. E se minha função, né? Na verdade, é esses dois aqui. Por quê? Vai depender do meu delta, tá vendo? Ela pode ser toda positiva ou toda negativa. Pode ter somente valores positivos. Então, tudo isso aqui que eu estou avaliando, na verdade, o meu delta, o meu A, vai fazer com que eu acerte o meu estudo de sinal, né? Então, por isso que eu não falo especificamente de estudo de sinal. Por quê? Entenda isso aqui, que é o básico, para a gente não ficar no decoreba. Entendendo isso aqui, você faz qualquer questão, gente, de função de segundo grau. Diga aí, Arthur. O que é o A na função? O A é a parábola, tá? Então, ó, se o A for positivo, a parábola é para cima. Se o A for negativo, a parábola é para baixo. O C é onde corta o eixo Y. O C é onde corta o eixo Y. Para ficar mais claro tudo isso,
para ficar mais claro tudo isso, eu recomendo a gente abrir aqui junto. Na verdade, eu recomendo vocês abrirem aí e eu abrir aqui também. O GeoGebra. Digita aí, GeoGebra. Quando vocês acessarem o GeoGebra, isso aí, galera. Quando vocês acessarem o GeoGebra, acessam aí para vocês verem. Vocês vão perceber que... Deixa eu mudar minha câmera aqui e colocar minha carinha para vocês verem. Vocês vão perceber que, olha só, vou colocar uma função de segundo grau. x² mais 2x mais 4. Olha só. Se eu coloquei mais 4, está aqui em cima, tá vendo? O 4 é aqui onde cortou. O 2 indica que a parábola está com cavidade. O 2 aqui, ó, do B, indica que está cortando crescente. Então, se você colocar assim, ó, x² menos 2x mais 4. Então, olha só o que fez com minha função na vermelha. Está vendo que o menos 2 indica que o ramo que corta aqui está decrescendo? E se você colocar, então, menos 4, né? Em vez de colocar mais 2 aqui, colocar aqui mais 2, positivo mesmo, mas coloca aqui menos 4. O que vai acontecer? A minha função, ela vai passar aqui no menos 4. Está vendo o valor de C aqui? Olha o que o valor de C faz. Então, olha o valor de A. Se eu colocar menos x², está vendo que a parábola fica para baixo? Mais 2x mais 4, por exemplo. Olha só. Tudo, praticamente os mesmos números, né? Só que vai alterando totalmente a função. Como é que eu acho, Juan? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? 4 da laranja, ó, está aqui, passando no mesmo ponto da verde, que também é 4. A diferença é que o A aqui está negativo, então a parábola é virada para baixo, né? E o B, ele é positivo, então passa aqui, ó, crescente, tá vendo? Cortou aqui quando a função estava crescente. A dúvida que teve aí, ó, e se o B for igual a zero? Então, se eu tivesse assim, ó, x² menos 4. Deixa eu apagar todas as outras. Ó, x² menos 4. Tá passando aqui no menos 4, tá vendo? E quando passa aqui, a função ela nem cresce nem decresce. E as raízes estão espaçadas igualmente, ó. Menos 2 e 2. Ah, Juan, se eu tiver x² menos 4x. Olha só. Menos x² menos 4x, eu posso resolver aqui por fatoração. Como é que eu resolvo por fatoração, Juan? Olha só, coloco o x em evidência, vai ficar x menos 4, não é? Igual a zero. Então, uma raiz vai ser 0 e a outra vai ser quanto? 4. Tá vendo que é bem mais rápido da gente resolver quando a gente entende? Ó, 0 e 4. A função, o meu b não é negativo, então ela passa aqui, ó, descendo. Qual o valor do vértice? Está aqui, ó. Qual o x-vértice? O x-vértice é menos b, então vai ficar 4 sobre 2a, sobre 2. Dá 2, olha só, 2. Ou seja, a média das raízes, ó, 0 mais 4 dá 4 dividido por 2, tá vendo? Tudo encaixa? Que lindo! Conseguiram visualizar aí, que eu mostrei na tela para vocês? Foi um pouco rápido, porque a gente já está muito habituado, a gente fez muita coisa disso. E aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam treinar, galera, tá? Vocês precisam fazer exercício, precisam treinar, e aí a gente vai fazer os nossos exercícios. A gente já fez ontem o 1, o 2, o 3, né? Aí tem o 4, 5, 6, 7, 8 para fazer aí na nossa aula de amanhã. Queria saber se tem mais alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida, algum ponto específico? Juan, não peguei isso aí. Eu não peguei essa parte aí, isso aí não deu certo. Não? Então, eu só vou reescrever aqui, ó, isso aqui, para ficar bonitinho. Para ficar mais nítido para mandar para vocês.
E aí, nossa aula de hoje está finalizada, tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu espero que vocês realmente tenham entendido. Tá? Vai aparecer dúvida agora são as questões, gente. Conforme vocês forem resolvendo as questões, vai aparecer dúvida. Beleza? Olha só, uma dica de ouro aqui, ó. Quando vocês virem um gráfico numa prova, já tentem identificar quem é o valor de C, as raízes, para jogar na forma fatorada. Porque a forma fatorada vai te dar qual é a equação do gráfico, se ele não te der a equação. Beleza? Então, é só isso. A foto, vou colocar lá no Instagram, tá? Para vocês tirarem print. Já vai estar editado. Beleza? Então, falou. Tchau, tchau. Fui. Boa aula aí para vocês.